cristão Eduardo Frei, o Chile viveu uma democracia. Nesses anos de democracia, os movimentos populares do campo e da cidade se tornaram mais organizados. Assim, nas eleições de 1970, esses movimentos uniram forças a dos partidos da orientação socialista e assim formaram a Unidade Popular, que lançou a candidatura do médico socialista Salvador Allende à presidência. Após Allende ser eleito a presidente em 1970, acreditava-se possível construir o socialismo por via democrática e pacífica, e como meio de agir na presidência da República, por meio de decretos presidenciais, ele implementou a reforma agrária. Assim, 80% das terras agricultáveis que estavam nas mãos dos grandes proprietários foram repartidas entre as famílias camponesas. A reforma na saúde, criado para um serviço único de saúde, mais conhecido como SUS, que atendesse a toda a população, suprimindo a diferença entre pacientes de primeira e segunda classe existente no país na época. A nacionalização das minas de cobre e das telecomunicações, que estavam nas mãos de empresas estadunidenses. E um programa de alfabetização em massa. Com essas medidas, o governo atraiu fortes inimigos, organizações como o movimento Esquerda Revolucionária, que pressionou o governo a acelerar mudanças e chegar ao socialismo mais rápido. Os Estados Unidos e parte dos empresários chilenos, que ficaram inconformados com as medidas dadas do governo. Por conta disso, diminuíram os investimentos na produção, provocando a queda da taxa de emprego e a alta inflação. Agora vamos falar um pouco sobre a ditadura do general Pinochet. Nesse ambiente de ditadura, ocorreu uma radicalização ideológica, e o governo de Allende perdeu o controle do processo político. Mas apesar de tudo, ainda manteve sua legalidade. Dessa forma, em 11 de setembro de 1973, com o apoio dos Estados Unidos, forças militares do Chile bombardearam e invadiram o Palácio de La Moneda, derrubando Allende. Após ser morto no bombardeio, Doyle colocando em seu lugar o general Augusto Pinochet. Os planos de Pinochet eram fundar uma nova ordem política, econômica e social. Para isso, ele matou ou exilou seus adversários. E assim, durante 17 anos de seu governo, Pinochet aplicou o terror do Estado. O terror do Estado, segundo a definição de Luigi Bonanati, é um instrumento de emergência a que o governo recorre para manter-se no poder. Em 1980, Pinochet autorizou uma Constituição, que previa um plebiscito, a realizar-se em 1988. Seu objetivo era que esse plebiscito era de que o povo lhe concedesse mais 8 anos de governo. Mas, para sua surpresa, o povo se mobilizou e votou contra a prorrogação de seu mandato. O não ao ditador chileno obteve 56% de votos válidos, enquanto o sim recebeu 44%. Os partidos políticos de oposição se uniram em uma frente chamada Concertación de los Partidos por la Democracia. Pinochet reagiu aprovando o parlamento, leis que impediam qualquer mudança significativa nas instituições do país. A Concertación reuniu os partidos de oposição e venceu as eleições contra a Aliança por Chile, que representava as forças conservadoras. Assim, a vitória de Patrice Aylwin nas eleições de 1989 marcou a volta da democracia do Chile. A Frente Demográfica que derrubou Pinochet conseguiu eleger os 4 presidentes seguintes. O governo da Concertación foram de 1990 até 2010 em seu poder. Modernizaram o país, avançaram a produção agroindustrial voltada para a exportação e o setor de serviço. Adotaram programas de despoluição e invasão tecnológica. Assim conseguiram o crescimento contínuo da economia destes anos. Agora falando sobre a ditadura da Argentina, os militares argentinos tiveram uma presença constante na política. De 1930 a 1976, ocorreram 6 golpes militares no país.
No início dos anos 70, o ambiente político na Argentina era crescente a violência e radicalização política. Assim, boa parte do povo argentino pediu o retorno do ex-presidente Juan Domingo Perón, que se encontrava exilado na Espanha. Com o peronismo no poder, em março de 1973, ocorreram eleições livres para presidente da República, que foram vencidas pelo peronista Héctor Câmpora. Após isso, em julho do mesmo ano, Câmpora renunciou para que fossem realizadas novas eleições presidenciais, e Juan Domingo Perón assumisse a presidência da Argentina, e foi o que aconteceu. Porém, no ano seguinte, Perón faleceu e seu poder foi dado à sua esposa, vice-presidente Isabelita Perón, que teve um governo, no entanto, ruim, não teve apoio da maioria da população e foi muito criticada, sem falar que não conseguiu avançar a economia do país. No plano econômico, o regime militar argentino estimulou as exportações, facilitou a especulação financeira e inibiu os investimentos no setor fabril, gerando o que os especialistas chamam de desindustrialização. Com isso, a economia entrou em declínio. Enquanto a inflação e as taxas de desemprego subiam consideravelmente, e com a falta de habilidade na condução da economia, contratavam a violência e a eficiência da repressão militar. A ditadura da Argentina tinha uma dupla face, uma pública, submetida às leis, e outra clandestina, à margem da legalidade. Someday soon we'll be together.